Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Juliana e o assunto de hoje da nossa aula são as listas encadeadas ou listas dinâmicas ou listas ligadas da disciplina Algoritmos e estrutura de dados. Bom, primeiro vamos falar da definição da lista de linear. Sequência de mais zero ou mais itens, x1, x2, x3 até xn, onde xi é de um determinado tipo e n é o tamanho da lista linear. Xi, no caso, eu posso ter uma lista de produtos de um supermercado, uma lista de contatos de uma agenda de telefone, uma lista de pessoas. Então, ou seja, eu posso ter uma lista de qualquer coisa que eu queira. A propriedade fundamental: os itens têm relações de ordem na lista. Xi precede o xi mais 1 e sucede o xi menos 1. X1 é o primeiro item da lista e xn é o último item da lista. Então, a gente tem uma ordem na lista, mas a lista ela não tem nenhuma restrição. Eu posso acessar qualquer elemento da lista em qualquer tempo. Tipos de implementação do TAD lista. TAD é tipo abstrato de dados. Ele encapsula a estrutura de dados mais as operações. Os tipos de implementação que a gente tem são através de arranjos vetores, né, que são as listas estáticas, onde se eu uso o vetor, eu tenho um tamanho pré-definido. Se eu defino que minha lista tem 100 elementos, ela sempre vai ter 100 elementos, eu utilizando esse espaço ou não. E eu tenho a implementação através de ponteiros, que são as listas dinâmicas, ou listas ligadas, ou listas encadeadas. Elas são conhecidas por esse nome. Dinâmicas porque os elementos, os itens da lista, eles são criados durante a execução do programa, ou seja, o espaço de memória reservado para armazenar os elementos, ele é alocado durante a execução do programa, diferente da lista estática, que o espaço, o tamanho do vetor é definido em tempo de compilação. Em qualquer uma das implementações, a gente deve definir a estrutura de dados que a gente vai utilizar e as operações que a gente pode fazer nessa estrutura. Como eu disse no início, a aula de hoje vai fazer implementação de lista dinâmica. Eu não vou falar de lista estática. Operações usuais de uma lista. A gente pode fazer vários tipos de operação numa lista e vai depender da aplicação que a gente está desenvolvendo. Então, posso criar uma lista vazia, inserir um elemento no final da lista, no meio da lista, no início da lista, retirar também qualquer elemento, o primeiro, o último, ou um elemento do meio da lista, buscar um determinado elemento que está armazenado na minha lista, combinar duas ou mais listas em uma única lista, dividir uma lista em duas ou mais listas, fazer uma cópia da lista, concatenar duas listas, ordenar os itens da lista em ordem crescente ou decrescente, ou seja, eu vou definir as operações de acordo com a necessidade da minha aplicação. O que eu coloquei aqui que vão ser as operações básicas da minha lista? Eu coloquei 5 operações: a inicializa, a que testa se uma lista está vazia, a insere, a retira e imprime. Então, vou falar aqui do funcionamento delas e depois a gente vai implementá-las, né? Mas nada impede que a gente acrescente novas operações na nossa lista. Então, primeiro, a operação inicializa. Ela recebe um ponteiro para uma lista e o que ela faz? Ela faz a lista ficar vazia. Ela inicializa, cria a lista vazia para a gente. Resultado, retorna indiretamente a lista L vazia. Indiretamente porque a lista está sendo passada por referência. Então, o que a operação inicializa receber, ela vai alterar. A vazia, ela recebe o ponteiro para uma lista e ela testa se a lista está vazia ou não. Ela retorna verdadeiro se a lista está vazia e falso caso contrário.
A insere, ela recebe um item da lista e uma lista, um ponteiro para uma lista, e ela insere o X, né, após o último item da lista L. Aqui no caso, essa implementação insere depois do último, mas a gente pode fazer uma insere, que insere no início, que insere no meio, que insere mantendo a lista ordenada, não existe nenhuma restrição. A retira, que está implementada aqui, ela retira o elemento seguinte a esse ponteiro P. Então, ela recebe 3 parâmetros. O P aqui, que é um ponteiro para uma célula, ela vai retirar o elemento seguinte ao apontado por P. Depois a gente vai ver por quê. Ela recebe o ponteiro para uma lista e um X aqui. Todos eles, aqui no caso a lista e o item, estão sendo passados por referência. Aí, o elemento que a gente retirar da lista, a gente vai guardar no parâmetro X, porque se a operação, se a função que chamou o retira precisar fazer algum cálculo com o elemento que foi retirado, ela tem ele armazenado nesse parâmetro aqui. Então, o que eu coloquei aqui? Funcionalidade. Retorna indiretamente o item X que está na posição seguinte ao apontado por P da lista, mantendo a ordenação dos demais. E por último, a gente tem a operação imprime, que recebe como parâmetro uma lista e retorna e imprime os elementos da lista. Bom, então aqui vamos falar, tudo isso que eu falei serve tanto para a lista sequencial quanto para a lista dinâmica. Agora, o que eu vou falar aqui é especificamente de lista dinâmica ou lista encadeada. Então, aqui, lista encadeada ou ligada ou dinâmica é um conjunto de estruturas de mesmo tipo na qual cada estrutura possui um item da lista e um ponteiro responsável em indicar o endereço do seguinte da lista. Então, é uma estrutura onde cada elemento vai guardar o dado que ele precisa armazenar, mais o endereço de onde está o próximo elemento da lista. A lista é dinâmica. Por quê? Porque a memória para armazenar os itens é alocada em tempo de execução. À medida que a gente precisar inserir um elemento na lista, essa memória vai ser criada. Os itens são armazenados em posições não contíguas de memória. Significa que eles não estão armazenados em sequência, porque quando a gente declara um vetor, os elementos estão armazenados em sequência na memória. Aqui não, eles estão distribuídos pela memória, espalhados pela memória. Cada item é encadeado ou ligado com o seguinte mediante um ponteiro. Como eu já falei, cada elemento tem um endereço do elemento seguinte. É possível inserir e retirar itens sem a necessidade de deslocar os itens seguintes na lista. Porque aqui o que acontece? Se a gente estivesse usando um vetor, se eu vou retirar um elemento que está no meio desse vetor, o que eu tenho que fazer com os elementos seguintes? Deslocar todos para uma posição anterior para não ficar um espaço vazio no meu vetor. A mesma coisa se eu for inserir no meio do vetor, eu tenho que abrir um espaço ali na posição que eu quero inserir para inserir o elemento. Então, tem que deslocar todos os elementos seguintes uma posição seguinte no vetor. A lista não pode ser percorrida em qualquer direção. Também, diferente do vetor que eu tenho o índice, eu posso começar do final e ir para o início, do início para o final. Aqui, eu não posso fazer isso, por quê? Porque cada elemento só tem o endereço do elemento seguinte. Então, se eu tiver no terceiro elemento da lista, não tem como eu saber onde que está o segundo. Vantagens e desvantagens. Eu costumo falar que o que é vantagem na lista dinâmica é desvantagem na lista sequencial e vice-versa, certo? Então, vantagem. O tamanho da lista não precisa ser conhecido antecipadamente, ou seja, a lista encadeada deve ser utilizada em aplicações onde não existe previsão sobre o crescimento da lista. Como a gente está alocando o espaço dinamicamente, eu posso criar quantos elementos eu queira, desde que eu tenha memória disponível no meu computador. As inserções e remoções ocorrem a um custo constante,
como eu não tenho que deslocar os elementos, eu só tenho que organizar os ponteiros para que a minha lista continue ligada. Desvantagens, complexidade na implementação em relação à lista sequencial. É muito mais complicado a gente trabalhar com ponteiro e alocação dinâmica do que trabalhar com vetor. E no caso aqui ela utiliza uma memória extra para armazenar os ponteiros responsáveis para manter a lista ligada. Agora eu vou falar da estrutura da lista encadeada. A lista é constituída de células. Cada célula contém um item da lista e um ponteiro para a célula seguinte. Há uma célula cabeça no início da lista para simplificar as operações sobre a lista. Essa célula cabeça, ela é uma célula que é colocada no início da lista, ela não tem informação útil, mas ela é colocada para facilitar a implementação das outras operações. Tem autores que não utilizam essa célula cabeça. Eu estou utilizando. A estrutura da lista contém um ponteiro para a célula cabeça e um ponteiro para o último item da lista. Então, vamos ver aqui no desenho como é que fica isso. Então, aqui a gente tem a nossa lista. Aqui a gente tem a célula. Cada caixinha dessa aqui é uma célula. O X1, o X2, o XN são os itens da lista. E essa outra caixinha que tem aqui é o ponteiro responsável em indicar aonde está a próxima célula da minha lista. Essa célula aqui é a célula cabeça, ela não tem informação útil. E aqui é a minha lista. É o primeiro que guarda o endereço da célula cabeça, para eu começar a poder acessar a minha lista. E o último que guarda o endereço da última célula da lista. Então, aqui a gente tem o item, aqui a gente tem o prox, que é o ponteiro. Aqui, né, os dois juntos, a gente tem a célula. E aqui a gente tem a lista, ok? Então, vamos continuar aqui. Agora a gente vai implementar. Eu coloquei aqui vários exemplos, que eu posso ter uma lista de inteiros. Então, aqui eu tenho uma lista com 4 elementos inteiros. Então, o item da lista é um int. Aqui está a implementação. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a primeira coisa, eu tenho que definir o que é minha célula. Então, minha célula é o item, que é do tipo int, e o prox, que é um ponteiro para uma célula, certo? Desculpa, gente, passei aqui, achei que tinha um outro desenho aqui. E aqui eu tenho a minha lista. O que é a minha lista? São 2 ponteiros. O primeiro, que é um ponteiro para a célula, e o último, que é um ponteiro para a célula, certo? Então, essa é a estrutura para armazenar uma lista de inteiros. Bom, e se eu quiser armazenar uma lista de outra coisa, uma lista de pessoas, uma lista de produtos, uma lista de contatos de uma agenda, eu posso definir o item que eu quero armazenar na minha lista. Então, aqui nesse caso, eu chamei de item, e o que meu item tem? Nome, idade e peso. Aí aqui eu vou definir o que é a minha célula. A minha célula é formada pelo item, que é do tipo item, e o prox, que é um ponteiro para a célula. E aqui a gente tem a estrutura da lista, que é o primeiro, que é um ponteiro para a célula, e o último, que também é um ponteiro para a célula. Aqui, se a gente perceber, pessoal, se a gente quiser uma lista de contatos de uma agenda, por exemplo, eu só tenho que vir aqui mudar o item, porque eu não tenho que mudar mais nada aqui para baixo. Ó. Se eu quero uma lista de produtos de um supermercado, eu só tenho que mudar isso que está aqui dentro. Por quê? Porque o restante não muda, certo? Então, aqui está minha lista de pessoas. Então, aqui está meu item. O item tem o nome da pessoa, a idade e o peso, né? E a célula como um todo, que tem o item mais o prox, que é o endereço da célula seguinte. Então, para a gente ver que a gente pode ter uma lista de qualquer coisa.
Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma lista de produtos. Eu coloquei de uma forma diferente para a gente ver que esses elementos eles não estão em sequência, todos bonitinhos, igual naquele desenho, nos outros desenhos anteriores. A gente coloca aquilo daquela forma para ficar mais fácil da gente ver. Mas aqui eu coloquei que para a gente ver que os elementos estão espalhados e eu só consigo acessar um elemento porque cada célula tem o endereço do seguinte. Então, eu estou nessa primeira célula, eu consigo chegar na segunda porque eu tenho o endereço da segunda. Eu estou na segunda, eu consigo chegar na terceira porque eu tenho o endereço dela, e assim por diante. Então, esse aqui é uma lista de produtos de um supermercado, onde eu tenho o código, a descrição, a quantidade em estoque e o preço do produto, certo? O proxy aqui desse último elemento teria que ter um null aqui para indicar que ele está apontando para nulo. E qual que é a implementação disso aqui? Aqui, ó, eu tenho o item, tá vendo que se a gente comparar com aquele anterior, eu só mudei os elementos que estão dentro do item. O restante continua do mesmo jeito. A célula é o item do tipo item, o proxy, que é um ponteiro para a célula, a lista é um primeiro, que é um ponteiro para a célula, e o último, que também é um ponteiro para a célula, certo? Vamos lá, continuando então. Bom, agora vamos começar com a implementação daquelas operações que eu defini como básicas, que são a inicializa, a insere, a retira, a imprime e a que verifica se a lista está vazia. Aqui eu vou considerar uma lista de inteiros, mas essas operações elas funcionam para uma lista de qualquer tipo de dados, certo? Então, vamos lá. O que o inicializa recebe? Ele recebe um ponteiro para a lista. Então, aqui no caso, ó, o que ela recebeu? O primeiro e o último, que são dois ponteiros. O que essa operação aqui faz? Ela cria, aloca, a função malloc aloca espaço na memória, certo? Qual que é o espaço que ela está alocando? Size of célula. Então, no caso que ela está armazenando o espaço do tamanho de uma célula. Aonde que ela está armazenando esse valor? Em lista seta primeiro. Então, no caso aqui, ó, o primeiro apontou para essa célula que eu acabei de criar. Próximo comando, lista seta último recebe lista seta primeiro. Então, no caso aqui, ó, o último vai apontar para o mesmo lugar que o primeiro. Seguinte, o campo prox do primeiro vai receber null. Então, ele vai apontar para nulo, indicando que eu não tenho mais nenhum elemento na lista, certo? A próxima operação é a vazia. Ela recebe uma lista, um ponteiro para uma lista, e ela retorna um inteiro. Ela retorna um verdadeiro se a lista está vazia e falso caso contrário. Pessoal, aqui a lista não necessariamente precisaria ser passada por referência, porque ela não vai ser alterada. Mas eu, por padrão, eu coloquei todos os parâmetros, toda vez que uma função recebe uma lista, nos meus exemplos, a lista está sendo passada por referência. Então, o que ela faz aqui? Ela verifica. Quando que uma lista está vazia? Quando o primeiro é igual ao último. Então, no caso aqui, ele compara. Se o primeiro for igual ao último, retorna 1. Se não, retorna 0. Certo? Vamos para a próxima. A próxima é a operação insere. O que ela recebe? Ela recebe o item que vai ser inserido na lista e o ponteiro para a lista, certo? E ela não retorna nada. Aqui, pessoal, o que teria que mudar se não fosse uma lista de inteiros, se fosse uma lista de produtos, uma lista de contatos, uma lista de pessoas? Aqui no lugar do int, eu colocaria item, certo? Tranquilo? Aqui, gente, é o meu padrão. Sempre que eu defino um tipo, eu coloco esse tipo com letra toda maiúscula. Então, lista com tudo maiúsculo é o meu tipo, e essa outra lista aqui é minha variável, certo? Bom, então, estou considerando que a função recebeu uma lista vazia. Aqui, ó.
primeiro e o último estão apontando para a célula cabeça. O que esse comando aqui vai fazer? Ele vai criar uma célula, né? Malloc, size of célula, e quem vai apontar para ele? O prox do último. Quem que é o prox do último? Esse campo aqui. Então, ó, vai criar uma célula, quem que está apontando para ela é o prox do último, ok? Qual que é a próxima coisa que a gente tem que fazer? Lembrando que esse insere depois do último. Qual que é a próxima coisa que a gente tem que fazer? Atualizar o último. O último, que está apontando para cá, tem que apontar para essa célula aqui. Quem que tem o endereço dessa célula? O prox, que é esse campo aqui, do último. Então, lista seta último recebe lista seta último seta prox. O que ele vai fazer? Vai fazer isso aqui. O último vai apontar para a célula que a gente acabou de criar. Qual que é o próximo passo? A gente armazenar o elemento que a gente recebeu na lista. Então, lista seta último chega nessa célula aqui. Quando a gente chega nessa célula, a gente tem dois campos que a gente pode acessar, o item e o prox. Então, qual que a gente vai colocar o X? No campo item. Então, por isso que fica lista seta item, recebe X. Vamos lá e armazenamos X na lista. O próximo comando é a gente colocar null aqui nesse campo aqui. Então, lista seta prox recebe null. Certo? Vamos fazer mais um teste aqui. Ela funcionou para uma lista vazia. Vamos ver se ela funciona para uma lista que já tem elementos. Então, aqui, considerando que ela recebeu essa lista, né? Deixa eu voltar aqui recebeu uma lista e um X. O que esse comando aqui está fazendo? Criando uma célula, certo? Quem que vai receber o endereço dela? O prox do último. Então, é isso aqui, ó. Esse campo aqui. Criou uma célula. Qual que é o próximo passo? A gente atualizar o último. O último está apontando para cá, ele tem que apontar para cá. Quem que tem o endereço dessa célula? O prox do último. Depois, qual que é o próximo passo? A gente guardar o X no campo item dessa célula aqui. Quem que tem o endereço dessa célula? O último. E depois a gente fazer o prox do último receber null. Então, é assim que o nosso insere funciona. Lembrando que se fosse uma lista de pessoas, de produtos, de contatos, de carros, eu colocaria o item aqui e definiria o que é o item lá quando a gente definiu a estrutura de dados. Bom, o retira. O retira, o que ele recebe? Ele recebe um ponteiro, uma lista e o X que guarda o elemento que foi retirado da lista. Se fosse uma lista de itens, eu trocaria esse int aqui pelo item. Então, vamos lá. O ponteiro que essa retira recebe, ele, no caso aqui, o P está apontando para X2, quem vai ser retirado é o X3. Lembra que a gente retira o elemento seguinte ao apontado por P. Quem que vai me dar esse valor de P? Aí a gente teria que fazer uma outra função que retornaria o endereço do elemento que a gente está querendo retirar. Bom, aí eu declarei, eu preciso de um ponteiro auxiliar Q aqui, o Q é um ponteiro para a célula. Aí a gente testa se o P é uma posição válida. Se P for igual a null, ou se o prox do P for igual a null, significa que eu estou ou aqui, o P está apontando para cá, ou o P está apontando para cá. Então, nesse caso, a gente não consegue tirar o elemento. Então, ele vai imprimir erro, lista vazia ou posição inválida. Se não, que não é esse caso, né? O que ele vai fazer? O próximo comando, o Q recebe P seta prox. Então, o Q vai apontar para onde que o prox do P está apontando. Então, o Q está apontando para cá. Próximo elemento, a gente guarda em X o campo item apontado por Q. Então,
A gente vai guardar o x3 aqui, que é o elemento que vai ser retirado da lista, certo? Próximo passo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Fazer o prox do P apontar para o prox do Q. Fazer essa ligação aqui, ó. Certo? Esse if aqui é para a gente testa se a gente está tirando o último elemento. A gente não está tirando o último elemento. Eu vou fazer um teste quando a gente tira o último elemento para explicar o porquê desse if aí. Como ele não entrou nesse if, qual que é o próximo passo? Dar um free Q e liberar a memória, porque se o programador alocou, o programador tem responsabilidade de desalocar. Bom, agora eu vou fazer um outro teste com retira. Nesse caso aqui, ó, eu vou retirar o último elemento da lista. O P está apontando para o x4, quem vai sair é o x5. Então, eu preciso desse ponteiro auxiliar Q aqui. Testo se o P é uma posição válida. Não é, ele vai para o else. Else o Q recebe P seta prox. Então, ele vai apontar para x5, que é o elemento que vai ser retirado. Depois, a gente guarda o elemento que vai ser retirado, que é o Q seta item, né, que é o x5, no parâmetro x. Depois, a gente faz o P seta prox receber Q seta prox, certo? Agora, a gente testa se a gente está tirando o último elemento. P seta prox é igual a null? É. Então, significa que eu estou tirando o último elemento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar esse último aqui, ó. O último que estava apontando para o x5 vai passar a apontar para quem? Para o x4, certo? Ok? Então, essa setinha saiu daqui e veio para cá. E, por último, ele dá um free Q. Certo? Então, minha lista ficou assim. Quais são os elementos da minha lista? x1, x2 e x4. Certo? Bom, agora eu fiz a operação imprime. Desculpa, pessoal. A operação imprime, ela recebe um ponteiro para uma lista. Da mesma forma que o vazia não precisava receber a lista por referência, o imprime também não precisaria, né? Mas como eu disse, eu estou usando esse padrão de sempre receber o ponteiro para a lista. Então, o que ele recebeu? Ele recebeu a lista que vai ser impressa. Então, considerando que eu tenho essa lista aí, como que eu faço para imprimir? Sempre que eu vou ter que percorrer a lista. Quando eu vou percorrer um vetor, eu uso um índice que começa do início, por exemplo, e vai até o final do vetor, imprimindo ou fazendo qualquer tipo de operação. Com a lista, a gente não tem índice. Então, a gente sempre vai ter que usar um ponteiro para a gente percorrer a lista. Então, aqui, eu declarei esse AUX, que é um ponteiro para a célula. Para onde que ele tem que apontar? Ele tem que apontar para o início da lista, que é esse x1 aqui. Quem que tem o endereço de x1? O prox do primeiro. Então, tá aqui, ó. AUX recebe lista seta primeiro, seta prox. Ok? Aí, a gente vai entrar dentro de uma estrutura de repetição, porque como que eu vou caminhar nessa lista? Enquanto o AUX não chegar aqui, ó. No final, eu vou continuar. Então, enquanto o AUX for diferente de null, AUX é diferente de null? Sim. Aí, o que ele vai fazer? Imprimir AUX seta item. AUX seta item é o x1, imprimiu aqui. E vai fazer AUX seta prox. AUX que estava apontando para cá, vai apontar para onde que o prox dele está apontando. Então, ele vai apontar para o x2, certo? Aí ele volta lá em cima de novo. AUX é diferente de null? É. Ele vai imprimir AUX seta item e vai caminhar com AUX. A AUX recebe AUX seta prox. Certo? Voltamos lá em cima. AUX é diferente de null? É. Imprime AUX seta item, caminha com AUX. Volta lá para cima de novo. AUX é diferente de null? Sim. Imprime AUX seta item e caminha com AUX. AUX é diferente de null?
verdadeiro. Imprime AUX seta item, caminha com AUX. AUX é diferente de null? Não. Então, ele sai do while e sai do imprime. Bom, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Lista encadeada. Eu vou implementar um exemplo de uma aplicação que usa uma lista encadeada e vou também disponibilizar para vocês. Beijos e até a próxima!